bom dia, meninas. Vamos aqui fazer a linha da nossa mala mãe e filha, tá bem? Eu vou fazer da mala grande, mas é igual para a mala pequenina, ok? A da carteira é exatamente a mesma coisa, só que não leva aqui as argolinhas, tá bem? Vamos a isso? Vamos ver o material que vamos precisar. Precisamos de fecho, que está tudo identificado nos moldes, tá bem? Os cursores, precisamos aqui do tecido para fazer as meias luas, um feixinho, já tenho aqui os exteriores estruturados, já tenho tudo estruturado, tá bem? O bolsinho de trás, que não leva manta, não leva nada. O folo, a pala, o acabamento do fecho exterior e o acabamento do fecho da parte de trás, tá bem? São 4 quadradinhos, vocês depois têm as medidas todas nos moldes. Já tenho aqui os forros cortados, 2 nos espelhos e 1 no folo. Aqui tenho o folo para o fecho, tá bem? E os respectivos forros. E tenho aqui o bolso da frente, que já está estruturado na Sislin, ok? Não é preciso ramo, porque não vamos dar muita estrutura ao bolso. E tenho aqui o forro. Então, vamos começar por fazer já o forro da nossa bolsa, tá bem? Quem quiser pode pôr bolsos por dentro, tá bem? Ela, como já tem bolsos à frente e atrás, eu já não pus por dentro. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos. Vamos pôr aqui biquinho com biquinho e vamos fechar com a parte do folo para baixo, tá bem? Então, vamos lá, fechar à largura do meu calcador, ok? Isto é tudo medidas 0,5. Quem tem as máquinas domésticas consegue chegar a agulha para a direita. Vão chegando à agulha, tá bem? Se não, marcam no tecido o 0,5, ok? Assim, nestas carteiras, na mala grande e na mala da filha, o 0,75 da vossa máquina não vai fazer grande diferença. Agora, na carteirinha, se fizerem a carteirinha, vai-se notar que vai ficar muito pequenina, tá bem? E vamos deixar depois, no outro lado do forro, vamos deixar uma abertura no fundo, tá bem? Vamos rodando. Se quiserem pôr um alfinete, já sabem. Uma parte já está. E agora vamos pôr a outra parte. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês veem que ele tem ali um bocadinho a mais. E é esse bocadinho que eu vou deixar deste lado. Ok? A começar sempre com o folo para baixo. Que é mais fácil. Podem pôr um bolso em rede. Podem pôr um bolso com o tecido exterior. Podem pôr um bolso com fecho. Podem pôr um bolso simples de cartões, por exemplo. E eu vou agora deixar a abertura em baixo. Pronto. Ela aqui ficou certinha. E aqui tem um bocadinho a mais, mas este bocadinho a mais não vai fazer mal porque eu vou cortar, tá bem? Vou acertar aqui as costuras. E vou cortar assim. E já está tudo igual. E aqui a nossa abertura. Vamos reservar ali de lado. E vamos fazer aqui a nossa fita para pôr as meias luas, tá bem? Eu fiz as medidas para as meias luas de 1,5, tá bem? Mas vocês podem fazer de 2, de 1. Façam como vocês tiverem em casa, tá bem? O que é que vocês têm que fazer? É medir a meia lua, ver quanto é que ela tem aqui neste meio e fazem isto 4 vezes. Depois dobram, tá bem? Já tenho aqui. Vou cortar ao meio e vou pôr aqui a meia lua e vou passar aqui uma costura à beirinha, só para as fechar, tá bem? Uma já está. Vamos à outra. Já tenho aqui duas meias luas fechadinhas, se não me esqueço delas. E agora vamos fazer o fecho de trás, tá bem? Deixem-me só medir aqui. Eu vou tirar aqui, porque eu aqui não tirei a medida certa, ok? Estou a fazer a olho, mas no molde vocês têm as medidas certinhas, tá bem? Portanto, agora vamos fazer o fecho da parte de trás. O que é que eu vou fazer? Vou abrir o fecho, vou pôr o cursor. Vou aqui pôr o cursor.
Vou pôr aqui para o meio e vou agarrar nos meus 4 pedacinhos e vou pôr direito com direito do tecido. Assim, direito, o fecho e direito. Agora vamos passar uma costura aqui no fecho. Eu aqui gosto de passar mais do que uma vez, porquê? Porque quando for abrir, a costura ficar ali mesmo fechadinha, tá bem? Abrimos a costura, acertamos os tecidos e vamos passar uma costura à largura do calcador. Porque é que não convém fazermos aqui em baixo? Porque aqui em baixo depois o fecho vai moer aqui o ponto, ou seja, não vai ficar um ponto retinho. E ele ali está direitinho, tá bem? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos por aqui direito, com o direito do fecho e o direito do outro tecido. E vamos passar outra costura. Acertem o fecho, ok? Façam um corte reto no fecho e costurem com a margem do fecho. Tá bem? Vamos abrir e vamos passar outra costura. Assim. Agora, vamos cortar aqui os excessos. E temos aqui o nosso feixinho. O que é que vamos fazer agora? Vamos agarrar no bolso e vamos costurar. Vamos pôr aqui. Os bolsos levam as medidas certas nos moldes, está bem? Vamos pôr assim, direito do fecho com o direito do tecido. E vamos passar uma costura à beirinha, está bem? Não é preciso ser já à largura do calcador. Deixem-me só confirmar uma coisa. Não pode ser assim. Feixinho pronto, vamos agarrar aqui numa das partes do nosso bolso de trás e vamos marcar o meio. E na outra vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar o meio. Feito, vamos agarrar no fecho. Vamos unir aqui as costuras e vamos marcar o meio do fecho. Podem marcar já do outro lado, porque depois vamos precisar... Não vale a pena, porque depois pomos o viés, está bem? Portanto, vamos lá acertar aqui pique com pique. Ponham um alfinete, ponham mola. E vamos passar uma costura de uma ponta à outra. À beirinha, está bem? Vamos desvirar. Vamos virar para o outro lado e vamos pôr o forro, está bem? Eu estou a fazer com forro igual, mas vocês podem usar um tecido diferente, está bem? E vamos passar outra costurinha agora à largura do calcador, está bem? Feito, vamos então desvirar. Vamos abrir bem as costuras e vamos passar um pesponto aqui por cima. Assim. Agora, vamos aqui ao nosso... Temos que ir ao nosso viés primeiro. Vou buscar aqui o viés. Vou tirar aqui um pedacinho. Esqueci-me de mencionar o viés. Mas nos moldes vai tudo certinho, tá bem? Vamos abrir e vamos passar uma costura em cima deste vinco, ok? Acertamos aqui com o fecho. Aqui mesmo rentinho. E vamos passar uma costura sobre a dobrinha, tá bem? É mesmo em cima do vinco. Vamos desdobrar, vamos virar e vamos voltar a dobrar para dentro. Para ficar assim, tá bem? Dobramos para dentro para ficar assim, ok? Feito isto, vamos dobrar ao meio, vamos marcar o meio, vamos deixar aqui o meio marcando
juntando ali as costuras, dobrando aqui ao meio e marcando. E vamos marcar o meio aqui no espelho. Marcamos aqui o meio também e vamos acertar aqui. E agora vamos medir dali do viés para cima e ver se tem a mesma medida de um lado e do outro. Se for mais fácil, marcam com giz, com caneta. Ponham alfinetes para segurar. E vamos passar uma costura em cima e outra costura em baixo. Uma aqui, agora vamos passar outra aqui por baixo. Assim. Agora vamos virar e pelo avesso vamos costurar aqui o bolso. Vou só aqui pôr alfinetes. E vamos passar aqui uma costura por cima da costura que já estava feita com o colo, está bem? Estirar os alfinetes e vamos cortar o excesso. Assim, tá bem? Agora, vamos pôr aqui a nossa etiqueta. Vou pôr esta, vamos pôr aqui a etiqueta. Vamos marcar aqui também o meio, a mesma. Vou aqui só vincar o meio. Vou pôr um bocadinho de fita cola dupla face. Só para ele não fugir ali do sítio. Estas etiquetas são da bordados.pt. Se usarem o cupom da Miliartes têm 10% de desconto sobre a compra. Assim, e agora vamos passar. Sim. E agora vamos passar ao outro bolsinho. Vamos ao outro lado. Vamos agarrar aqui na pala, que já está estruturada no fundo também. Direito com direito. Vamos passar uma costura toda à volta e deixar aqui uma abertura de 3 dedinhos, chega bem, está bem? Assim, vamos cortar aqui os biquinhos e o excesso do forro. Aqui em cima deixo sempre assim um bocadinho mais de tecido.
O que é que vocês têm que cortar certo? É os espelhos no forro e o fole no forro, tá bem? Todos os restantes vocês cortam no foame e estabilizam no tecido, tá bem? Para ficar mais certo. E o forro deixam sempre um bocadinho maior para terem margem de manobra, tá bem? Ficar assim, ok? Fechamos cá em cima. Quando formos costurar no espelho, tá bem? E agora vamos passar uma costura aqui a toda a volta para prespontar a pala. Quando forem a pôr o foame, se forem usar bombazina, não se esqueçam de centrar o foame, pelo menos nos riscos da bombazina, para ela ficar direitinha, tá bem? Que é para ela não ficar com os riscos enviosados, ok? Assim. Agora, vamos ao bolso da parte da frente. Já tenho aqui estruturado, como já tinha dito, e vou passar uma costura a toda a volta, por cima do forro, e vou deixar uma abertura à largura do calcador. Assim. Agora vamos cortar os bicos. Vamos cortar aqui os bicos e o excesso de algum forro que haja para aí, tá bem? Vamos desvirar. Abrir bem ali as esquinas. Abrir muito bem. Agora vamos pôr aqui a abertura fechadinha, como deve ser. Assim. E vamos passar uma costura aqui em cima. Para fechar aqui esta abertura. Só em cima, tá bem? E agora vamos virar do avesso e vamos marcar os 2 cm e 2 cm. Vamos marcar da ponta para lá 2 cm e mais 2 cm para dentro, tá bem? Em baixo e em cima, não precisam fazer linha. Basta só terem as marcações. Daqui para aqui 2 e daqui para aqui outros 2. E agora vamos dobrar. Vamos dobrar aqui no último, aqui neste mais dentro. Vamos dobrar. E vamos passar aqui uma costura. Estão a ver que as dobras estão ali em cima dos risquinhos? E agora vamos passar aqui uma costura sobre esta dobra. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos dobrar aqui sobre os tracinhos. Assim. E vamos passar uma costura. Assim. Temos um lado e temos o outro. E agora vamos só aqui dobrar no outro risquinho que nós fizemos, só para marcar, tá bem? Que este depois vai ser costurado no espelho. Vamos dobrar. E vamos dobrar. Assim, tá bem? Agora vamos aqui ao nosso espelho. Vamos achar o meio do espelho. E vamos posicionar o nosso bolso com a costura que nós tivemos a fazer para cima, no meio, tá bem? Achem o meio do bolso e posicionem. Vocês depois no molde têm os sítios onde vocês têm que posicionar o bolso. Tá bem? Têm as medidas todas. Se vocês acharem que ele está mais para cima ou que querem que tenha mais para baixo, depois é só alterar, tá bem? O que é que eu vou fazer agora? Vou medir daqui para aqui, ver se tem a mesma distância. E vou então pôr aqui mais um alfinete em baixo, para ele não estar aqui a dançar.
Assim. E agora vou abrir aqui a lateral, vou voltar a dobrar e vou posicionar ali na minha peça. E eu vou costurar este bocado. Dobro, vejo onde é que ele fica e acerto ali pela linha da bombazine. Tá bem? Se não for, vocês depois têm que riscar com a caneta, tá bem? Mas não precisam, porque se vocês dobrarem, até podem ir ao ferro, se vocês dobrarem, ao fazerem isto ele vai ficar no sítio, tá bem? E vamos passar aqui uma costurinha também. Saiu aqui do sítio, peraí. Ou seja, eu guiei-me ali pela linha da bombazine, tá bem? E ali fica certinha. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos puxar aqui a dobra para trás, vamos dobrar e vamos ver onde é que ele vai ficar. E vamos passar outra costurinha. Assim, agora vamos abrir aqui e vamos passar uma costura cá em baixo. Não passem à beirinha porque ele tem muita coisa aqui em baixo, ok? Quem tem as domésticas, vamos passar aqui com a largura do calcador. Vamos pôr o calcador ali a bater na margem e vamos costurar para não apanharmos ali aquela coisa toda. E ficamos assim com o nosso bolsinho. Deixem-me acertar aqui, que ele aqui fugiu. Cortar aqui. Pronto. Cortar aqui as linhas. Assim, já temos aqui o nosso bolsinho composto. Agora vamos pôr a pala. O que é que nós vamos fazer aqui na pala? Vamos pôr aqui o bolsinho fechadinho e vamos posicionar aqui a pala de forma a que ela fique ali certa de um lado e do outro. E tenha a mesma distância daqui para aqui e daqui para aqui. E vamos passar uma costura à beirinha. E vamos passar outra costura à largura do calcador. De forma a que fiquem alinhadas, está bem? Se for preciso, vão com o giz, vão com a caneta e marquem. E temos o nosso bolsinho pronto. Eu já vou pôr o fecho só quando terminar, está bem? Vamos então passar a fechar e já vamos ao fole do fecho, está bem? Vamos só fechar aqui esta. Vamos fazer a mesma coisa, vamos pôr aqui direito biquinhos e vamos passar uma costura aqui a toda a volta. Sempre com o fole em baixo, está bem? É mais fácil para trabalhar. Com a mesma margem que trabalharam no forro, está bem? Se quiserem pôr molas também podem pôr. Alfinetes. O fole está maior, está bem? Não faz mal, é mesmo assim, que é para termos margem de manobra. Agora eu vou já cortar aqui. E vou posicionar o outro lado, biquinho com biquinho, o fole para baixo. E vou aqui já acertar.
Feitinho. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos posicionar as nossas meias luas, está bem? E o que é que nós vamos fazer? Aqui, nesta pontinha aqui, entre a costura, aqui por dentro, estão a ver aqui a costura? Vamos posicionar aqui. Temos ali a nossa costura feita e vamos pôr a alça ali a 2 milímetros ali da costura, está bem? Para ela ficar mesmo ali juntinho, está bem? Vamos pôr aqui a nossa alça, uma costura à beirinha, está bem? Se vocês acham que é muito grande, tiram um bocadinho. E aqui deste lado a mesma coisa. Temos ali a nossa costura. Vou pôr ali a 2 milímetros ali da costura. E está uma ali e a outra aqui, está bem? Eu deixo sempre assim um bocadinho para fora, aqui, e aqui também tem. Para quê? Para depois ela ficar mais segura, está bem? Agora vamos passar ao fole do fecho. Temos aqui o nosso fecho, que é maior, ok, do que o fole. E o que é que nós vamos fazer? Nas laterais do nosso fole, vamos marcar 0,5, ok, meio centímetro, e vamos dobrar. Vamos pôr o nosso cursor. Até podem achar o meio, mas é mais ou menos ponta para ponta. Assim, está bem? Esta é a forma mais fácil de fazer o fecho. A outra forma é nós colocarmos o fecho como está e passamos uma costura aqui a meio centímetro do cursor, está bem? Para quê? Para depois quando formos pôr o forro, ao costurarmos o forro, vamos costurar só aqui em cima e daqui do fecho para baixo. Eu vou fazer uma assim para vocês perceberem como é que é, está bem? Deixem-me só costurar aqui o fecho primeiro. Vou fazer sem dobrar, está bem? Sem ficar ali com a dobra para dentro. Vou fazer normal, vou passar uma costura daqui do meio centímetro, não vou dobrar, tá? Vou só passar aqui uma costura de meio centímetro, daqui a começar aqui, até cá abaixo, meio centímetro. À beirinha, tá bem? Não precisa de ser já a largura do calcador. Chega ali a meio centímetro, paro. Vão ver? Ali meio centímetro e aqui outro meio centímetro. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui o forro, direito com direito, e vou começar a costurar. Vou fazer uma costura daqui até aqui ao fecho, e depois venho daqui da ponta até cá abaixo, e depois venho aqui outra vez deste fole até cá abaixo. Deste fole, deste fecho. Eu já vos mostro, está bem? Não podem costurar o fecho, está bem? Senão depois não conseguem desvirar. E agora daqui para baixo. Desculpem, não fiz a largura do calcador. O que é que eu fiz? Vou mostrar por aqui por trás. Costurei daqui até aqui ao fecho, daqui até aqui à ponta e daqui até aqui ao baixo. Agora vou desvirar isto e vou puxar aqui o resto do fecho, assim, está bem? E deste lado vou fazer a mesma coisa. Vou puxar aqui a cremalheira, vou puxá-la toda, assim, está bem? E ficamos aqui com um acabamento mais perfeitinho. E não temos aquele enchimento se tivéssemos feito a dobra num tecido e a dobra no outro, está bem? Só por aqui este pedacinho para dentro. Pronto, e depois é só acertar, meter estes tecidos aqui para dentro, que eles fugiram. É só prespontar, vamos prespontar daqui até aqui, até aqui e fechamos em baixo com uma costura à beirinha. Eu já vou fazer o outro para ver se vocês perceberam. Vamos lá fazer aqui um presponto. Só cortar aqui o excesso. Assim. Vão ver que ele fica ali e só tem uma camada. Aqui nesta, por exemplo, eu fiz com a dobra. Estão a ver? Tem a dobra de um lado e tem a dobra do outro. Está bem? Está dobrada em cima e está dobrada em baixo. Marquei o meio centímetro no foame e dobrei. Fiz a marcação assim e dobrei. E fiz a marcação assim no forro e dobrei. Passei o fecho, costurei tudo, desvirei e costurei assim, ok? Pronto. Vamos lá fazer outra vez para ver se vocês percebem. Vamos pôr aqui o fecho mais ou menos a meio.
Vamos passar uma costura aqui à beirinha. Não costurando logo ali ao início, porque depois não conseguimos tirar o fecho, está bem? Se ele estiver muito apertado, nós depois não conseguimos puxar. Assim, deixei ali um espacinho para tirar e deste lado a mesma coisa. Vou pôr o forro e vou passar uma costura daqui até aqui à cremalheira. Vou começar outra vez aqui em cima e venho daqui até aqui. No forro já podem costurar até à beirinha do flame, está bem? Usem sempre a mesma margem de costura, que é para eles depois ficarem iguais. Daqui a aqui, daqui até aqui e daqui da cremalheira para baixo. Agora vamos desvirar. Vamos puxar aqui o fecho. Este ficou costurado. Pois é isto, não podem costurar, senão depois não conseguem tirar, está bem? Deixa-me só acertar aqui. Vamos lá ver se ele agora sai. Depois é só puxar aqui até a pontinha sair. Assim. Está bem? Depois é só enfiar estas partes aqui para dentro e ele fica lá tudo certinho. Vamos puxar do outro lado. Vamos puxar aqui pela cremalheira. Assim. Agora vamos empurrar aqui estas partes aqui para dentro. Por isso é que não podemos costurar até à pontinha, porque depois vai... Estas partes vão-se ficar aqui de fora a ver, está bem? Tem que deixar sempre ali aquele meio centímetro. E aqui o forro a mesma coisa. Vamos empurrá-lo aqui para dentro para acertar. Até podem vir aqui por dentro puxar. Para acertar assim. Estão a ver? Se depois de desvirarem fizerem assim, puxam aqui estas duas partes. E já fica ali direitinho. Está bem? Assim, ok? Agora vamos pespontar tudo outra vez. Deste lado. E cá embaixo a beirinha. Cortar o excesso e vamos marcar o meio dos dois lados, está bem? Marquei. E marquei. Deixa-me só ver se eles têm... Estão a ver? Vocês têm que garantir que eles ficam com a mesma medida. Agora, vou aqui novamente ao meu espelho e vou unir aqui as pontinhas e vou também marcar o meio. Dou aqui um corte. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui. Assim. Agora, vou posicionar aqui, direito com direito. Direito com direito. Aqui o corte com o corte. E vou pôr aqui uma mola. Outra mola. E outra mola. E vou passar uma costura à beirinha. Para segurar, depois vou passar o forro, está bem? Assim. Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Direito com direito. Acertar ali os cortes. Uma mola de um lado. Outra mola do outro. E vou passar outra costurinha. Aqui à beirinha, está bem? Assim. Agora vou vestir o forro. Direito para dentro do forro. Com o direito do tecido. E vou abrir aqui as costuras nas laterais.
vai tudo cá para dentro, fecho também, ok? Vou abrir aqui costura com costura. Ponho mola, costura com costura, ponho outra mola, vou aqui puxando, acertando, costura com costura e costura com costura. Assim. E agora vou passar uma costura toda à volta, à largura do calcador, tá bem? Aqui parece que ela está com fome, mas não está, ok? Ela, se estiver assim, ela está lá agarradinha. Vamos começar aqui com um sítio qualquer. Isto é por dentro. Toda à volta. À largura do calcador. Não se esqueçam. Tenham sempre a mesma margem. Para depois, quando formos desvirar, ele estar completamente igual, tá bem? Vamos desvirar aqui pela abertura. Vamos fechar aqui a abertura. Fechadinha. Vamos pôr lá para dentro. Eu na minha máquina gosto de fazer o pesponto pelo lado direito, ok? Vou abrir aqui bem. E vou prespontar a toda a volta e vou começar numa das laterais, está bem? Que agora já é a parte que se vai ver, portanto já convém ficar mais ou menos perfeitinho. Aqui numa das costuras começo por aí. Aqui a linha, vamos desvirar, vamos aqui ajeitar isto tudo. Isto tem que ir ao ferro, não se esqueçam. Vamos acertar aqui os fechos para pôr o cursor. Ponham o cursor no mesmo sentido do de trás, está bem? Se quiserem, se não quiserem é como o outro. Vamos pôr aqui o cursor. Vamos ver se ficou certo. Ficou. Vamos abrir outra vez. Vamos pôr outra vez. Assim. Ok? E agora vamos fechar aqui o nosso fecho com o finalizador em tecido. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um pedaço. Eu vou dobrá-lo ao meio. Pelo avesso. E vou marcar a largura do meu fecho mais 1 milímetro, ok? Que é para dar ali a margem da costura. Da dobra do tecido para dentro, este fecho tem 2,5 cm, eu vou fazer 2,6, está bem? Vou marcar 2,6 em cima e em baixo. 2,6. E vou fazer aqui uma linha. Assim.
ok? Dobrei ao meio, do meio para dentro 2,5, mais 1 milímetro, ou seja, 2,6, e daqui a aqui 2,6, e fiz uma linha reta. Agora vou passar uma costura em cima da linha que eu estive a fazer, está bem? Só da linha. Assim. Agora vou cortar aqui este excesso, aqui no bico, assim, e vou desvirar isto. E vou abrir aqui bem as costuras. Vou cortar aqui este excesso que está aqui a mais sem estar costurado. E vou abrir aqui a costura. Esta costura de dentro, eu vou abri-la. Para quê? Porque eu agora vou ter que empurrar este tecido lá para dentro. E vou fazer uma espécie de uma casinha. Podia fazer isto no fecho, podia, mas para não estar aqui à justa e isto ficar tudo torto, ele assim fica mais direitinho, está bem? Deixa-me só abrir aqui bem. E vamos ver se tem a mesma medida em cima e em baixo. Em baixo tem mais um bocadinho. Deixa-me lá fazer aqui uma coisa primeiro. Vou abrir aqui o tecido todo primeiro. Vou abrir aqui pelo avesso, assim, está bem? É mais fácil. E agora sim, podemos desvirar e virar. Para ficar assim, perfeitinho, está bem? E não ficar aqui com muito folo, estão a ver? Aquele ali, se ficar com as costuras abertas, fica mais perfeitinho. Só por aqui, aquele aqui tá, tem um bico. Agora acho que tem a mesma medida, vamos lá ver. Tem. Esta casinha tem 2 cm, ok? 2 cm daqui a aqui. E agora vamos queimar aqui primeiro o feixinho. E vamos aqui pôr a carapuça. Assim, o importante aqui é que a parte do fecho, com isto aberto, assim, chega ali só 1 cm à frente, está bem? Que é para depois não ficar muito grande. Estão a ver assim, está perfeitinho. Põe a carapuça toda. E agora vamos passar uma costura aqui e outra aqui. Quem quiser pode passar a costura à volta de tudo, está bem? Pode fazer o pesponto todo à volta. Já mostro. Assim, está bem? E agora vou pôr a outra, que é a minha, do outro lado. Vou pôr a outra que é igual à etiqueta, não é esta? Espera lá, não é esta. Esta, que é igual. Agora vou pôr aqui um bocadinho de fita dupla face. Estou a pôr 4, está bem? Que é para ele colar em baixo e em cima para ficar direitinho. Vou tirar aqui as fitas. Agora vamos aqui acertar. E vamos queimar. E vamos colocar. Acertamos bem as pontinhas. De um lado e do outro. Aqui tem miliardos e aqui tem feito à mão.
acertamos. Ainda vou pôr aqui uma mola. E agora vou passar uma costurinha só aqui em cima. Ficou tudo torcido. Meu Deus. Eu agora corto esta aqui. Pronto. Aqui as 2 linhas. E só falta pôr o feixinho. Vamos lá pôr aqui o feixinho. Ficou assim, tá bem? É que eu já faço melhor, já acerto mais. Agora vamos colocar o feixinho. O que é que nós vamos fazer? Vamos achar aqui o meio da pala. E vamos pôr aqui a nossa... Se vocês não quiserem pôr esta, vocês podem pôr de aqueles botões imã, tá bem? Não tem que ser esta propriamente. Vamos apertar aqui. E agora vamos pôr aqui a parte de baixo. Vamos abrir aqui os rebites. E vamos marcar. Deixa-me só ver se isto fica direito. Assim. Agora venho aqui com a caneta. Vou marcar. E vou fazer os furinhos. E vou aqui, vou fazer com isto, está bem? Porque assim não, sei que não se vai desfiar. Do que se eu fosse rasgar cortar o tecido. Apesar de ter a manta, mas mesmo assim. Agora já posso tirar daqui. Vou pôr aqui. E falta-me aqui a peça de dentro. E vou pôr aqui a pecinha para se segurar. Então. Pronto. Já está. Agora basta só pôr... vocês têm que ir ao ferro, está bem? Que isto agora tem que ser tudo passadinho. Tem que ir ao ferro. Tem que ficar tudo assim perfeitinho. Passar aqui, aqui no bolso. Abrir aqui bem. Assim. E já temos aqui a malinha feitinha, tá bem? A pequenina é exatamente igual, tá bem? Vocês vão pôr as coisas todas exatamente nos mesmos sítios. E fazer exatamente a mesma coisa, tá bem? E veem que o feixinho assim fica bom, fica jeitozinho. Não está muito grande, está perfeitinho. Isto agora vai ao ferro e fica tudo XPTO. Pronto, era isto que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado, tá bem? Qualquer dúvida já sabem, mandem mensagem privada. Moldes 10 euros, levam 3, levam este, levam a pequenina e levam o da carteirinha, tá bem? Que é igual, mas é muito mais pequenina, mas dá para pôr dentro desta, ok? E tem a medida da filha. São 3 tamanhinhos, ok? 1, 2 e 3. Tá bem? Qualquer dúvida já sabem, mandem mensagem privada que eu respondo e ajudo em tudo, ok? Beijinhos e obrigada. Tchau.